Bom dia, Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar aqui o nosso webinar de Esteira DevOps com Harness. Espero que gostem aí. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar no chat. Temos o André aqui que vai me encaminhar as perguntas para que eu possa responder durante a apresentação, beleza? Bom, pessoal, então vamos falar um pouco aqui sobre Esteira DevOps com Harness, né? Como a gente pode descomplicar esse ponto, tá? Então, falando um pouco antes aqui sobre a Econocom. Então, a Econocom é uma empresa de grupo europeu, né, originária da França. Tivemos uma receita aí anual em 2018 de 3 bilhões, temos mais de 40 anos aí de experiência e aproximadamente aí 11 mil colaboradores ao redor do mundo, tá? Estamos presentes aí em 18 países, inclusive o Brasil, com 18 anos de experiência, mais de 280 colaboradores. No ano de 2019 tivemos uma receita aí de 61 milhões. E os outros países também que nós atuamos, tá? Então, alguns dos nossos clientes aqui, de diversos setores, tá? Então, desde o setor financeiro, setor de serviços. Então, esses são alguns dos clientes aí da Econocom aqui no Brasil. Legal. Aqui mais alguns clientes também. Opa, aqui setor público, varejo, seguro, saúde. E iniciamos aqui o nosso webinar com o seguinte questionamento, né? DevOps é cargo? DevOps é ferramenta? Talvez processo? Transformação digital? É um questionamento que surge sempre, né? Mas assim, afinal, o que é DevOps, né? É um desses pontos? Não, DevOps, chegamos à conclusão de que DevOps, na verdade, é cultura, né? Porém, acompanhado da cultura, é necessário ter processos definidos, é necessário ter ferramentas que te ajudem na evolução desse processo e na evolução dessa cultura, além de outros pontos aí que são extremamente importantes para que isso se concretize dentro da empresa, tá? Mas e o que é cultura, né? Segundo o Franz Boas aí, é o sistema de compartilhamento de crenças, valores, comportamentos, né? E artefatos que os membros da sociedade podem lidar com o mundo, transmitido de geração em geração. Então, assim, o que é importante, né? Cultura, além de tudo, é única, né? Então, cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de atuar em diversos cenários, e isso é o mais importante de tudo, né? De saber respeitar as limitações de cada um. E aí surge o questionamento, né? E como surgiu o DevOps? Cara, por que isso existe, então? Bom, essa famosa imagem aqui, né? Todo mundo já presenciou algum tipo de conflito desse aqui, né? No caso, o time de Dev e o time de Ops, né? Então, acontece um problema lá a nível de aplicação, e aí o Dev às vezes faz uma análise superficial e passa o problema para Ops. Aí o time de Ops vai, analisa o problema e devolve para o time de Dev. E a gente fica no meio dessa situação sem saber de fato aí como a gente pode atuar para de fato resolver o problema, né? Então esse é um dos grandes problemas que o DevOps aí se propõe a atuar e a ajudar, né? No caso, é um problema bem corriqueiro aí nas empresas, tá? Por onde começar então, para a gente iniciar essa jornada DevOps aí na nossa empresa, tá? Então aqui eu estou mostrando um roadmap de implementação do DevOps, que seria basicamente como? Então, inicialmente, você ter uma iniciativa de DevOps dentro da sua empresa e promover a expansão desse tema, né? Então, assim, você iniciar alguns meetups internos, começar a motivar o pessoal a, de fato, sentir a necessidade de participar dessa frente, de trazer inovação para dentro da empresa, mudar o perfil de atuação. Então, tudo se inicia dessa forma, né? A partir disso, você vai identificar as pessoas que de fato têm interesse em participar dessa frente
e você consegue definir uma estratégia de entregáveis aí a partir dessa frente, né? Então é um passo aí bem importante também, porque você tem que dar passo a passo, né? Não pode querer abraçar o mundo com as pernas nesse caso. Então, iniciativas pequenas para depois atingir ganhos maiores. Logo em seguida, você tem que definir a sua arquitetura, né? A arquitetura que você vai trabalhar. Então, aqui você pode definir a arquitetura de microserviço, a arquitetura serverless, varia de acordo aí com a sua necessidade, certo? Feito isso, você tem que implementar o famoso CI/CD, né? Então, Continuous Integration, Continuous Deploy. Então, aí você escolhe a solução, define como que vai ser feito isso, quais os passos, quais steps vai ter dentro da sua esteira. Mas não só isso, né? É muito importante também você ter um monitoramento contínuo desses componentes. Então, não adianta nada você automatizar o seu processo de deploy, o seu processo de entrega de um produto, se você não tiver um monitoramento adequado para esse produto, né, e garantir a experiência final do usuário lá seja boa, né? E por fim, você estabelece aí uma esteira de deploy automatizada e inteligente, né, por meio de soluções aí que possam te prover esse tipo de serviço e facilitem aí a sua atuação para criar todo esse pipeline, né, para criar esse fluxo aqui e garantir que seu produto vai ser entregue com qualidade para o cliente final. Legal? Então aqui explicando um pouco mais, né, cada um desses passos. Então o Continuous Integration basicamente é o desenvolvedor gerar o seu código. Aí, a partir do momento que ele sobe esse código para o repositório, é feito um build. A partir desse build é realizado um teste desse código, então um teste unitário aqui, por exemplo. E passando por esse teste, temos o report, né? Foi aprovado ou não? Se foi aprovado, é gerado uma release. Se não foi aprovado, ele volta para o início do ciclo, né? Então, basicamente dessa forma que o CI funciona, aí, o Continuous Integration, tá? E aí chegamos no CD, né? Que aí acaba gerando um pouco de confusão para algumas pessoas, tá? Mas no CD nós temos duas modalidades. Nós temos o Continuous Delivery e o Continuous Deployment. E aí aqui a imagem já fala por si só, né? Qual a diferença? Mas assim, explicando um pouco mais para vocês aqui, tá? O Continuous Delivery e o Continuous Deployment, eles possuem os mesmos steps. Porém, qual que é a diferença entre eles, né? É justamente onde você aplica cada um deles, né? Então, o Continuous Delivery é mais voltado para um ambiente produtivo. Por quê? Porque a aprovação aqui tem uma etapa de aprovação para ser deployado em produção. Então, isso te dá um controle maior do seu ambiente produtivo e não permite que suba qualquer tipo de release lá para o seu ambiente, possa quebrar sua aplicação e aí impactar diretamente a experiência do usuário final, tá? E em seguida nós temos o Continuous Deployment, que é mais recomendado geralmente para ambientes de qualidade, ambiente de dev. Por quê? Porque o deploy é feito de forma automática, né? Então, assim, como o próprio nome diz, né, Continuous Deployment. Então, todas as etapas não são necessárias uma aprovação. São feitas de forma automática e aí automaticamente você perde um pouco o controle desse ambiente, tá? Então, por isso que ele não é recomendado aí para ambientes produtivos, tá? Claro que, assim, existem exceções, é possível utilizar, desde que você tenha um processo bem maduro dentro da sua empresa, tá? Então, essa é a diferença aí, pessoal, de Continuous Delivery e Continuous Deployment. E aí chegamos à seguinte pergunta, né? Como a Harness, que é o tema aqui do nosso webinar, pode te ajudar com essa questão de construir aí o seu Continuous Delivery? Então, geralmente, esse é o cenário que a gente se depara hoje no mercado, né? Então, nós temos lá nossa parte de CI, às vezes no Jenkins, ou qualquer outra solução de mercado. Porém, a parte de Continuous Delivery, justamente aquela que acabamos de abordar, é constituída por diversos pilares e, assim, diversos deles, se não todos, são construídos de forma manual, né? Então, scripts de automação, scripts que foram criados pelo time de dev, scripts que foram criados pelo time de ops. Então, assim, acaba gerando uma grande quantidade de scripts, uma grande quantidade de intervenções manuais que dificulta um pouco aí, de fato, na automatização do processo de deploy, tá? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos alguns exemplos. Então, provisionamento de infraestrutura geralmente fica com o time de Ops, então usando Terraform, CloudFormation,
abertura de tickets aqui, então verificação de se o deploy causou ou não impacto para o seu usuário final, então stacks de cloud e assim, vai até controle de secrets, gerenciamento aí de variáveis de ambiente. Então é um cenário bem complexo aí, que acaba onerando bastante os times técnicos aí, tá? E qual que é a proposta da Harness, tá? É justamente unificar todos esses pilares que são feitos de forma manual hoje, utilizando 4 features principais aí da solução, tá? Então, o Continuous Insight, o Smart Automation, Continuous Verification e o Continuous Security. Unificando tudo isso por meio de integrações nativas, né, que a própria Harness possui e que facilitam aí, acaba reduzindo drasticamente o tempo para se construir uma esteira aí de deploy para o seu produto final, tá? Então isso é bem legal aqui. Então, dando até uma aprofundada maior, geralmente a gente sabe que é bem trabalhoso construir, por exemplo, um pipeline de deploy dentro de um Jenkins ou qualquer outra solução open source aí de mercado, tá? E a Harness é justamente para desmistificar isso, né? Então, o tempo médio para construirmos aí um pipeline completo da sua aplicação na Harness é de 4 a 5 horas. Então, isso já te traz um ganho enorme, né? A nível de que você consegue construir esses pipelines e entregar valor de forma rápida para o seu cliente final, né? Porque isso afeta diretamente seu cliente final, e, consequentemente afeta seu time interno também, porque ele vai ter menos com o que se preocupar, né? Não vai ter mais que ficar dando manutenção em scripts de automação de deploy ou até mesmo outros componentes aí que fazem parte da esteira de CD. Beleza? E aí, aqui fazendo um paralelo, né? Ferramentas de mercado, ferramentas open source, a maioria delas, e como a Harness atua, né? Então, por exemplo, pegando o próprio exemplo do Jenkins, né? Então, praticamente aí 95% de tudo que a gente modela dentro do Jenkins, 95% aí é voltado para script. Então, temos Jenkins File, outros arquivos aí, criação de jobs, configuração do Jenkins propriamente dito, né? O que acaba onerando bastante o nosso time. E da ferramenta mesmo, apenas 5% é utilizado, né? Porque assim, ela é muito manual, digamos assim. A Harness, a proposta é totalmente contrária. Então você utiliza 95% da solução, devido às suas integrações e a facilidade que ela tem para construir esses pipelines, sem ter a necessidade de conhecer scripts e coisas do tipo. E 5% fica por conta de scripts aí para cenários totalmente adversos, tá? Então, assim, é uma proposta totalmente diferente que visa facilitar aí o dia a dia dos times de Dev e Ops e unificar esses times aí sem ter a necessidade de uma grande mão de obra, digamos assim, né? Então, até tem uma menção aqui que a gente consegue construir pipelines complexos em apenas 5 minutos, né? E dar um onboard aí do que de fato está acontecendo na esteira da sua aplicação e qual a qualidade do produto que você está entregando para o usuário final, certo? Então, é bem legal isso, essa parte aqui da Harness e principalmente as integrações nativas que ela possui possibilitam essa mudança de paradigma aqui, tá? Uma das features que a Harness possui e que é um dos diferenciais de mercado é o Continuous Verification, tá? Então, como que funciona essa feature? Basicamente, a Harness possui integração nativa com as melhores ferramentas de monitoramento do mercado, tá? Então, aqui nós listamos algumas delas, porém, existem outras. E o que que isso te provê, né? A partir do momento que você realiza o deploy, é muito importante que você saiba qual o impacto que esse deploy está te causando, se é que ele está causando algum impacto, né? E isso às vezes é uma dor, é um problema corriqueiro aí que a gente vê no mercado. Então, a gente faz o deploy de forma automática, porém, como é que a gente verifica isso? Se esse deploy não impactou a produção, a gente espera subir um alerta na nossa ferramenta de monitoramento, a gente espera o cliente final reclamar. Então, assim, a Harness também cobriu esse ponto com essa feature aqui do Continuous Verification, onde a partir do momento que você realiza o deploy, é feita a análise automática das métricas da sua aplicação. E aí nós podemos coletar desde métricas de aplicação até log, e a partir desses insights a gente saber se esse deploy de fato causou impacto para o nosso usuário final ou não. E se causou, realizar o rollback de forma automática. Então, assim, sem a necessidade de criar script, sem a necessidade de ter uma atuação aí por parte do time, de repente até uma sala de guerra
a própria Harness, ela já possibilita esse cenário aqui de forma automática, sem você ter que se preocupar com o impacto que está sendo causado lá para o seu usuário final, tá? Então, isso é bem legal. Ela analisa todas as métricas e já faz o rollback de forma automática, ou não, né? Caso não seja necessário, o deploy tenha rolado legal. Então, ela simplesmente vai te dar esse insight também de que provavelmente a release está adequada aí ao seu ambiente, tá? Aqui falando um pouco sobre como é a arquitetura da Harness, né? Então, hoje a Harness é SaaS. Então, basicamente está rodando no GCP hoje, tá? E a Harness, ela possui um componente chamado Delegate, que é o responsável por executar as tarefas, tá? Então, quanto ele consome aqui de recursos de máquina, e aqui algumas integrações que a Harness possui, né? E que o Delegate é responsável por executar aqui dentro do cenário que se adequa a vocês. Então, o Delegate basicamente é um executor de tarefas, tá? E aqui algumas integrações que a Harness possui e que acabam facilitando aí também, né? Como eu já disse anteriormente, a atuação por parte dos times para construir de fato aí um pipeline assertivo e de maneira simples que não exija tanta manutenção no dia a dia, tá? Então, a cada deploy você tem que mudar um Jenkins file ou mudar algum outro arquivo de job que seja necessário para deploys diferentes. Aqui não. Aqui você unifica tudo isso por meio das integrações e o Delegate é o responsável por executar esses passos aí, essas tasks, tá? Então, você pode usar o Delegate, executar ele a nível de container, então você pode executar ele dentro de um ECS, por exemplo, dentro de um cluster de Kubernetes autogerenciado, você pode executar ele num host propriamente dito, on-premise, ou até mesmo um EC2. Então, tem diversas opções de onde você pode utilizar essa figura aqui, esse carinha, tá? O Delegate. Legal? E aqui, dando uma aprofundada maior, né, nas integrações que a Harness possui. Então, são essas, tá? Então, desde Cloud Providers aqui, AWS, Azure, temos os principais Cloud Providers, repositório de artefatos, então, Container, Lambda, então, Nexus. Então, assim, isso facilita bastante o andamento e a construção desses pipelines, né? Então, ferramentas de CI, tá? Que é importante falar que a Harness, por enquanto, não faz a parte de CI, já é uma feature que está prevista para ser lançada esse mês, porém, agora, nesse momento que falamos aqui, ainda não tem a feature voltada para CI, é apenas CD, tá? Então, ela se integra com Jenkins, com Bamboo, ferramentas de orquestração, então Kubernetes, Helm, EKS, que é o Kubernetes dentro da AWS, tá? Provisionadores de infra, então Terraform, CloudFormation, mas se você utilizar qualquer um outro aí, um Packer, por exemplo, você também consegue utilizar aqui dentro da Harness, tá? Então isso facilita bastante também o fato da Harness possuir API aberta, acaba dando um vasto leque aí de opções para a gente integrar diversos pontos aqui dentro da solução, tá? Soluções de APM, como dito anteriormente, né? As principais aqui, AppDynamics, New Relic, Dyna, Datadog. Então, algumas até soluções também open source como Prometheus. Então, é bem legal essa parte, tá? Soluções de log também, então, as mais conhecidas aí de mercado, Splunk, Elastic, Logs.io, então, até o próprio Datadog, tá? E a parte de segurança também, que é extremamente importante, né? Até para você gerenciar isso, as chaves, senhas. Então, a Harness possui uma feature nativa dela para fazer esse gerenciamento. Porém, se você já tiver algum serviço que você utiliza, você pode integrar aqui a Harness. Então, KMS, AWS Secrets, próprio Vault da HashiCorp. Então, é um vasto leque de integrações aqui que facilitam bastante aí a construção do pipeline, tá? Beleza. Além disso, temos a feature também do Service Guard, tá? Que funciona como a IOPS. Então é bem legal esse ponto aqui, porque é como se fosse um NOC, tá? Voltado para a sua esteira de DevOps. Então, esteira de deploy no caso aqui. A partir do momento que você realiza um deploy, você tem a visibilidade das métricas aqui da sua aplicação e a partir disso ele vai te trazendo os insights. Então, aqui no cenário que estamos mostrando, foi realizado um deploy
Isso causou impacto a nível de aplicação. Nível de infra está tudo beleza, a nível de log também. Porém, a nível de aplicação detectamos um desvio. Então, nesse caso aqui, provavelmente o rollback seria efetuado de forma automática e depois seriam trazidos insights para você do que causou essa anomalia dentro da sua aplicação. Então, assim, é um ponto bem legal, tá? E é um diferencial de mercado hoje, porque tira essa necessidade de ter uma análise por parte do time técnico, mobilizar diversas pessoas para fazer essa análise e, consequentemente, chegar à conclusão de que foi um problema de aplicação e aí efetuar um rollback de forma automática também. Então, a Harness já fica encabido dessa atividade e fazer essa análise de forma automática, tá? O que acaba passando um pouco mais de segurança para os times internos. Legal? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais da solução, realizar uma POC, até mesmo uma demonstração, entre em contato com o time da Econocom. A gente vai ficar muito feliz aí de poder apresentar a solução para vocês. Quem sabe aí solucionar alguns problemas que vocês tenham nas empresas de vocês, tá? Deixo aberto para perguntas aí, caso tenham perguntas a serem feitas, fiquem à vontade. Pessoal, já surgiu uma pergunta aqui, só um minuto. Foi perguntado se a Harness suporta nativamente as integrações com ferramentas de monitoração. Sim, é possível, como eu mostrei anteriormente, né? Então temos integrações aí com as principais ferramentas de monitoração de mercado, que acaba facilitando aí, aliando aquelas duas features, né? Então Service Guard e o Continuous Verification. Legal? Outro questionamento que surgiu aqui, se a Harness possui alguma funcionalidade para otimizar custos em cloud. Boa pergunta, tá? Sim, possui, porém está em beta, tá? Mas assim, é muito voltado hoje para reduzir custo em ambientes clusterizados de Kubernetes. Então a Harness acabou de lançar essa feature, provavelmente deve lançar para o mercado em breve, tá? Por enquanto está em beta para alguns clientes. E é possível otimizar custos aí voltados para ambiente de microserviços rodando em cloud pública, tá? Então é bem legal essa feature e é legal vocês saberem que isso está no roadmap da Harness também, tá? Outra pergunta interessante aqui, consigo separar as permissões da Harness por squads? Consegue. Então a Harness tem uma feature voltada justamente para fazer esse controle de usuários, controle de permissões, separar por times. Então é possível sim a gente fazer esse tipo de controle, tá? Mais perguntas, pessoal? Aqui tem uma pergunta interessante, qual o tempo de implementação da Harness? Geralmente aí para ambientes, considerando ambientes de microserviços, tá? Considerando todos os pré-requisitos, instalação do delegate, é em torno aí de 4 a 5 horas no máximo, tá? Isso daí chutando bem para cima, devido às integrações nativas que a solução possui e não ter a necessidade de criar scripts aí para poder automatizar a sua esteira. Então no máximo de 4 a 5 horas a gente já consegue trazer boa parte aí do seu serviço para dentro da solução, tá? Mais dúvidas, pessoal?
Fica à vontade aí, pessoal, para fazer dúvidas. Deixa eu ver, acabou de surgir mais uma dúvida aqui. Uma pergunta interessante. Preciso parar toda a minha esteira para fazer uma POC? Não, é totalmente apartado, tá? Então, você vai continuar tendo a sua esteira atual e a gente vai te mostrar como a Harness pode agregar mais valor a isso e, consequentemente, substituir isso, trazendo um pouco mais de produtividade para o seu time, visto que ele não vai precisar atuar na esteira manual que possui hoje, né? Então, nos scripts manuais aí, totalmente artesanais, digamos assim, né? Então, não. Não precisa parar nada da sua parte, tá? Bom, pessoal, é isso. Acredito que não tenha mais questões aqui. Agradeço. Opa, só a última pergunta aqui. Deixa eu ver. Não, não tem mais perguntas. Então, obrigado aí pela participação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação e caso tenha um pouco mais de interesse aí em conhecer a solução Harness, entre em contato com a gente para realizarmos uma demo aí, de repente até uma POC, tá bom? Muito obrigado.